A Queda de Murdoch, vale a pena ler de novo? É agora, aqui no Gibizinho. Fala galerinha, eu sou o Adriel Giovanella, sejam bem-vindos ao Gibizinho, hoje com a Queda de Murdoch, que é provavelmente o melhor quadrinho do Demolidor, provavelmente pra você, talvez pra mim, com certeza, mas não interessa. O que vamos ver agora depende primeiro de você se inscrever aqui no canal. Não é mentira, na verdade você pode se inscrever, se você não se inscrever vai ter esse vídeo igual, porque esse vídeo já tá aqui no ar, né? Enfim, foda-se, se inscreve, passa no sebo do Gil, vai lá no nosso Instagram, seja feliz, o que importa é a sua felicidade e a minha felicidade passa por você se inscrever nisso, então bota um sorriso na minha cara, seu desgraça. E então vamos lá, Queda de Murdoch, o que é isso aqui? Vamos começar pela sinopse. Em 1986, um já consagrado Frank Miller retornou ao título que o havia lançado ao estrelato para mais uma vez mudar o jogo. Ao lado do genial ilustrador David Mazzucchelli, Miller contou uma história que levou o Demolidor ao inferno e o trouxe de volta transformado e pronto para uma nova era dos comics. Sem dúvida, o clássico dos clássicos estrelado pelo Homem Sem Medo da Marvel, agora com o tratamento diferenciado da coleção Marvel Essenciais. Então, a Queda de Murdoch, Demolidor a Queda de Murdoch, o que ele engloba exatamente? É Daredevil 227 a 233, é Marvel Essenciais, vocês já conhecem o formato, os grandes quadrinhos da Marvel, né? O formato americano. 192 páginas, capa dura, preço de R$ 89,90. Então o que nós temos aqui, né? Além daquilo que a sinopse nos mostrou, daquilo que a sinopse nos disse, nós temos o seguinte, né? Karen Page, ela outrora foi o grande amor de Matt Murdock, mas agora o maior amor dela é a droga. Sim, a droga, a famigerada heroína, que ela faz de tudo para dar uma picadinha. E então o que ela faz? Ela entrega a identidade secreta de Matt Murdock, ou seja, o Demolidor. Ela vai lá e dá de mão beijada para Wilson Fisk, o rei do crime, em troca de uma picadela de heroína. Sim, ela estava viciada aí, vai contar todo o drama dela ali nesse momento, o que ela estava se passando com a moça, onde que ela esteve aí, porque ela não estava no Demolidor nessa época e ela voltou fazendo isso. Então nós temos o rei do crime se aproveitando dessa informação justamente para atingir Matt Murdock, não atingir o Demolidor. Ele vai lá no Matt Murdock e tira tudo que ele tem, destrói a casa dele, dá um jeito de bater nele, ele nem fantasiado tá, então ele acaba com a vida do Matt Murdock, basicamente. E o Matt vai pro fundo do poço e quando que ele chega lá, tem o Bazooka para dar um fim na vida dele. Então é basicamente o Demolidor sendo judiado de tudo quanto que é jeito pelo rei do crime, por causa justamente dele ter descoberto a identidade secreta do Demolidor. Esse quadrinho aqui, ele foi escrito em 86, né, pelo nosso Frank Miller, porém aqui nós temos a arte de David Mazzucchelli. Caso você tenha lido a fase do Frank Miller solo, digamos assim, né, era uma época que ele escrevia e desenhava, e foi onde que ele começou a fazer roteiro dos quadrinhos. E aqui, então, ele ficou um bom tempo ali, alguns anos ali escrevendo, né, o seu Frank Miller. Ele saiu, e daí quando que ele saiu, o David Mazzucchelli não necessariamente assumiu a arte, mas ele fez boa parte dessas edições aí, pós a era de desenhos de Frank Miller. O Mazzucchelli ficou umas boas edições lá dentro e ele estava desenhando aí quando que o Frank Miller voltou para fazer essa série aqui, né, um arco de histórias mostrando o embate entre o Rei do Crime e o Demolidor. Esse quadrinho aqui ele saiu em 86, que na época o Miller estava voando, inclusive isso aqui começou a sair junto com o Cavaleiro das Trevas. Os dois começaram a ser lançados em fevereiro de 86
Então o Frank Miller tava com 2 dos maiores quadrinhos de todos os tempos sendo lançados exatamente na mesma época aí. E os dois, não preciso nem dizer, né? Temos aqui a Queda de Murdoch, que pra mim é simplesmente o maior quadrinho do Demolidor e também é o maior quadrinho do Frank Miller. Isso pra mim, né? Porque você vai dizer que você, seu fã de Batman, né? Você vai dizer que Cavaleiros das Trevas é melhor, mas infelizmente você está errado, porque a Queda de Murdoch é muito melhor. Mas tudo bem, você está no seu direito de errar e procure deixar de errar. Enfim, né? Vamos falando sério agora aqui. A primeira vez que eu li esse quadrinho, eu nem tinha lido toda a fase do Frank Miller e realmente foi uma coisa que me mexeu muito comigo, porque foi bem bizarro, porque não me lembro se antes, assim, antes dessa data aqui, teve algum vilão que soube a identidade secreta de algum herói e acabou com a vida dele, mas pra mim realmente foi a primeira vez que eu vi isso e foi uma coisa absurda, né? Foi um negócio que eu achei genial e foi muito bem escrito, porque pode ser uma ideia boa e ser muito mal escrita, né? Que na verdade é uma ideia bem boa, bem escrita, entregando um quadrinho que realmente é um dos maiores clássicos aí da Marvel. E como eu falei, é o meu quadrinho favorito do Demolidor e do Frank Miller. Então, realmente, é um quadrinho que vale a pena ser lido de novo. Está sendo relançado agora em Marvel Essenciais. Se por um acaso você nunca pegou isso aqui, se você por um acaso nunca leu isso aqui, tem que parar tudo que está fazendo e ler isso aqui, porque é uma das maiores quadrinhos de todos os tempos. Talvez você nunca tenha lido, vai ler agora, vai dizer assim, mas isso aqui eu já vi em outros lugares. É porque você leu errado, você leu na ordem errada. Isso aqui aconteceu antes, provavelmente, daquele quadrinho que você tá dizendo que existe isso aí, tá? Esse quadrinho que, se algum quadrinho do vilão descobriu a identidade secreta do herói e estragou a vida do cara, é porque ele tá copiando a Queda de Murdoch. Então, realmente, tá? É um dos maiores quadrinhos de todos os tempos, sem falsa modéstia. E ele é tanto quanto vale a pena de novo, ele é uma puta obra, bicho. Sim, ele poderia estar em 2 quadros diferentes aqui do gibizinho, mas ele tá aqui, não vale a pena ler de novo, porque tá sendo relançado, tá sempre sendo relançado, porque é uma puta obra, bicho. E se você discorda disso, você tá errado, não adianta, daí não tem brincadeira quanto a isso. E se você não é inscrito, você tem que se inscrever. E sempre tem que voltar aqui, tem que passar no sebo do Gil, conhecer aí o meu acervo de coisas que estão à venda aí, grandes quadrinhos, outros nem tanto. Mas vale a pena lá conferir, sempre por um precinho bacana. E tem que voltar aqui no Gibizinho, ir lá no Instagram do Gibizinho, tudo que tá na próxima tela. Um forte abraço e tchau!